Sejam bem-vindos ao módulo 12. Vamos construir um conhecimento bonito hoje. Vamos construir também um dia lindo para todos nós hoje. Isso depende muito da gente. Então, veja bem, nós vamos estudar a ação dos efeitos eletrônicos no grau de acidez. Revisão do módulo 11. Vamos rever rapidamente a ressonância magnética nuclear de hidrogênio. Vamos rever aqui quando é que eu posso ter sinal na ressonância magnética nuclear. Para que tenha esse sinal, os núcleos de elementos químicos, em que A e Z, você tem que ter esse A e Z ímpar. Tá? Então, os núcleos de elementos químicos em que A e Z seja ímpar, vão dar sinal na ressonância magnética nuclear. Por que eles vão dar esse sinal? Porque esses núcleos terão spin nuclear, momento magnético nuclear e distribuição de carga esférica e uniforme. A química orgânica ela é presenteada com a ressonância magnética nuclear de hidrogênio, que tem A e Z ímpar, e com a ressonância magnética nuclear de carbono 13, que apresenta o A ímpar. Vamos ver como é que esses hidrogênios dão sinal da ressonância magnética nuclear. O sinal acontece por conta do campo magnético induzido, que é gerado pela circulação de elétrons em cima de cada hidrogênio, se encontrar antiparalelo ou paralelo ao campo externo aplicado. Então, essas duas situações geradas pelo campo magnético induzido vão oferecer sinais na ressonância magnética nuclear. Os sinais são produtos dessa situação. Então, veja só. Aí você tem que o campo magnético induzido, ele está alinhado contra o campo, ele está oferecendo aí, pela circulação de elétrons que acontece em cima desses hidrogênios, ele está fazendo aí uma blindagem diamagnética ocasionada pela circulação de elétrons. Essa situação vai te gerar uma maior energia. A orientação entre os campos magnéticos ela é uma orientação antiparalela e o próton é dito blindado. Na outra situação, você tem o campo magnético induzido, gerado pela circulação de elétrons, ele vai estar alinhado com o campo. Ele vai oferecer uma situação de menor energia, a orientação é paralela e o próton é desblindado. Então, você vai ter dois tipos de sinais na ressonância magnética nuclear. Aqueles prótons que vão dar sinais e são denominados de prótons blindados, e os prótons que vão dar sinais e vão ser prótons conhecidos como prótons desblindados. Como é que eu diferencio? Se eu olhar uma estrutura orgânica, como é que eu vou diferenciar quem vai dar sinal de próton blindado e quem vai dar sinal de próton desblindado? É simples, basta observar se essa estrutura tem átomo eletronegativo. Se ela tiver átomo eletronegativo, os prótons que estão naquele ambiente químico ali, perto do átomo eletronegativo, que vai gerar ali uma alta densidade eletrônica, vão ser prótons desblindados. E eles vão dar lá no final do espectro. Já os prótons blindados vão ser aqueles prótons que estão bem afastados desse átomo eletronegativo. Vamos entender isso melhor? Aqui, próton blindado, você vai ter uma blindagem diamagnética do núcleo pelo movimento dos elétrons. Então, aqui eu coloquei uma imagenzinha do propano. O propano é uma molécula polar. Então, todos esses prótons que vão dar sinal aí, são prótons que
vão estar numa região de blindagem. Eles vão ser prótons blindados. Tá? Eles vão sofrer uma blindagem diamagnética ocasionada pelo movimento de elétrons. Então, você vai ter aqui 3 sinais, né? Esse sinal, que é de próton blindado, porque a circulação de elétrons gerou um campo magnético induzido antiparalelo ao H0. Vai ter esse segundo sinal aqui, tá? Que a circulação de elétrons também vai gerar, né? Porque ele está blindado, então uma orientação aqui antiparalela a H0. E aqui de novo, ó, outro sinal aqui, o terceiro sinal, com uma blindagem diamagnética ocasionada por esse movimento de elétrons, e você vê aqui que o campo magnético induzido está antiparalelo ao H0. Olha aqui um próton desblindado. Né? Então, você vai ter aí uma desblindagem agora diamagnética, né? Ocasionada pela circulação de elétrons, que vai estar vizinho, né? Vai estar vizinho a um átomo eletronegativo. Olha aqui, esse hidrogênio do aldeído. Ele está em 10 delta. Só para você ter uma ideia, essa escala ela vai de 0 a 12. Então, se ele está em 10 delta, ele está muito desblindado. Ele está lá para o final do espectro. Essa desblindagem diamagnética aconteceu por conta de que este próton está localizado perto de um átomo eletronegativo. Então, você tem aqui, ó, quando a desblindagem diamagnética acontece, você tem o campo magnético induzido paralelo ao campo magnético externo aplicado. Formato espectral. Formato espectral, você lembra, nós vimos que são registros, são picos, né? Então, você vai ter um gráfico das frequências dos picos de absorção contra as suas intensidades. Constitui um espectro de RMN. Então, aqui nós trouxemos o etanol. E dá para você ver aí, ó, que em 1,10 eu estou com os meus 3 núcleos de hidrogênio aqui afastados do oxigênio. Então, eles vão estar na região de próton blindado. Já este aqui, que está vizinho ao oxigênio, vai ficar numa região de próton desblindado. Tá? Então, você vai ter aqui, o sinal vai ser um tripleto, né? Porque o vizinho desse CH3 que está com frequência de absorção em 1,10, o vizinho dele é um CH2. Então, você vai ter um tripleto. Tá? Tripleto para 3 hidrogênios. Aqui, o vizinho do CH2 é um CH3. Então, você vai ter o quê? Isso, quarteto. Quarteto para 2 hidrogênios. E, por último, tu vai ter um simpleto, né? Ali em 3,65, que é o simpleto do hidrogênio mais desblindado aí da tua estrutura. Aí você vai ter a referência que é usada para esse espectro, que é o tetrametilcilano, conhecido como TMS. Aqui são, esses números são as frequências de absorção. E agora nós vamos para o conceito de campo alto e campo baixo. Campo alto, não, primeiro é campo baixo, né? O campo baixo são os valores mais altos de delta. Então, lá onde estão os prótons desblindados. E o campo alto são os valores mais baixos, lá perto do TMS. Então, o campo alto é onde estão os prótons blindados. Então, aqui nós temos o propan-ol. Olha só como vai ficar aqui os sinais desses hidrogênios. Aí, em 0,94, qual é o sinal? Eu já coloquei, né? Então, você já viu que é um tripleto de 3 hidrogênios. Por que ele é um tripleto? Porque ele está vizinho a um CH2. 1,59, qual é o sinal? Isso, multipleto, porque ele tem como vizinho um CH3 e um CH2, então vai dar 6 sinais, tá? Multipleto para 2 hidrogênios. Agora vamos ver esse CH2 aí que já está numa região de desblindagem, porque ele é vizinho do oxigênio.
Então, ele está em 3,59, né? Qual é o sinal dele? Isso, tripleto, porque ele é vizinho de um CH2. Então, tripleto para 2 hidrogênios. E, por último, o simpleto do hidrogênio mais desblindado, que é o que está ligado diretamente ao oxigênio. Aqui tu vais ter a região de campo baixo, prótons desblindados, campo alto, prótons blindados e o TMS, que é o ponto de referência. Ok, agora vamos começar o nosso módulo 12, ação dos efeitos eletrônicos no grau de acidez. É simples assim, ó. Primeiro nós vamos ver os conceitos de ácido e base, né? O primeiro conceito que a gente conhece é um conceito bem restrito, que é o conceito de Arrhenius. Ele se refere só ao sistema aquoso. Então, ele diz que ácido é toda substância que, quando colocada em água, libera cátion e hidrogênio. E a base é toda substância que, quando colocada em água, libera o ânion e hidroxila. Depois vem o conceito de Bronsted-Lowry. O conceito dele já diz que ácido é toda substância doadora de próton. E a base é toda substância que recebe esse próton. O conceito de Bronsted, ele já é um conceito um pouquinho mais amplo, porque tu podes usar um sistema diferente do sistema aquoso. Aí vem o conceito mais amplo, que envolve todos os outros, que é o conceito de Lewis. Esse conceito, ele está focado no deslocamento do par de elétrons, né? Ele tem como base o movimento de um par de elétrons. Então, a base de Lewis doa um par de elétrons e o ácido de Lewis recebe um par de elétrons. Esse conceito ele está bastante utilizado na química orgânica. Olha aqui o conceito de Lewis na química orgânica. Aqui você tem um carbocátion, né, um cátion no carbono, então a gente chama de carbocátion. Esse carbocátion, ele vai ser um ácido de Lewis, né? Para ser ácido de Lewis, a tua estrutura tem que ser catiônica ou ela tem que ter um orbital vazio, porque lembra que o ácido de Lewis vai receber um par de elétrons. Para ele receber, ele tem que ser catiônico ou ter um orbital P vazio, né? Nos compostos orgânicos. Então, aqui você tem a base doadora de par de elétrons, que na química orgânica é chamada de nucleófilo. Então, você tem aí o nucleófilo, que é uma base de Lewis, ânion e hidroxila, deslocando um par de elétrons na direção do carbocátion secundário. E aí você tem um composto de adição, que é o propan-2-ol. Aqui a tua base de Lewis, aqui o teu ácido de Lewis. Esses ácidos de Lewis, esses carbocátions, também são conhecidos na química orgânica como eletrófilos. Essa reação você vai estudar, ela é a segunda etapa do mecanismo de substituição nucleofílica unimolecular. Você vai ver na orgânica 2. Então, você já está tendo um exemplo aí desse conceito aplicado nos mecanismos de reações orgânicas. Ainda nesse conceito, você tem agora a base de Lewis agora, né, tá doando aí o par de elétrons, é a amônia, né, o gás ou o gás amoníaco, tá doando o par de elétrons, e o trifluoreto de boro, que vai ser o ácido, ele está recebendo esse par de elétrons, porque o boro tem hibridização aí sp2, e por isso ele tem um orbital P vazio, pronto para receber um par de elétrons. E aí você forma esse composto de adição. Reatividade e comportamento ácido-base. Então, aqui você tem um aldeído, né? Isso, aldeído, porque a carbonila está ligada ao hidrogênio. Então, esse aldeído, ele traz o oxigênio com 2 pares de elétrons não ligantes. Então, ali tu tem uma região de alta densidade eletrônica. Toda vez que olha uma molécula orgânica, as regiões de alta densidade eletrônica são centros básicos dessa molécula. Então, aí nesse etanal, né, que é um aldeído com 2 carbonos,
O centro básico está aqui no oxigênio da carbonila, porque ele tem ali alta densidade eletrônica. Então, ele vai doar um par de elétrons, vai capturar o hidrogênio ionizável da água protonada, conhecida também como cátion hidrônio, né? Ok. E aí você vai ter como produto o seguinte, ó, o etanol, que é a base doadora de par de elétrons, vai interagir com a água protonada, que é o ácido de Lewis, e vai dar como produto um etanol protonado, tá? Que vai ser quem? Isso, o ácido conjugado de Lewis. E aqui você tem a base conjugada de Lewis, que é a água que foi liberada aqui por meio reacional. Tá? Então, você está vendo aí uma reação orgânica, essa reação acontece. Geralmente, quando você trabalha com adição nucleofílica, quando você protona aí a carbonila, você ativa o centro eletrofílico que está aqui no carbono da carbonila. Você vai estudar isso na Orgânica 2. Outra reação aí, ó. Tá? Você tem aí a base de Lewis, que é o ânion amideto, deslocando o par de elétrons na direção do carbocátio benzila. O carbocátio benzila vai ser o ácido de Lewis, porque ele recebe esse par de elétrons. Tá? E vai dar aí a benzilamina. Aqui você tem no modelo molecular. Dá para você ver aqui deslocamento do par de elétrons, a disposição, na verdade, espacial dos hidrogênios aí. E aí você tem como produto a benzilamina, que é uma amina primária. Agora, nós vamos ver a equação de ionização do ácido etanóico. Então, vamos colocar o ácido etanóico em água. Como ele é um ácido, ele vai sofrer o processo de ionização. Então, a água vai ser a tua base de Lewis, vai doar a par de elétrons, e o ácido etanóico vai receber esse par de elétrons. Então, ele vai ser o ácido de Lewis. Né? Quando isso acontece, você desloca esse elétrons aqui dessa ligação para o oxigênio. Aí você tem como produto o etanoato, o ânion etanoato, né, que pode sofrer ressonância para se estabilizar, mais a água protonada. Aqui você vê o modelo molecular, dá para você ver bem aqui a carbonila, a hidroxila, aqui o posicionamento espacial desses 3 hidrogênios da metila. Aqui, posicionamento espacial dos hidrogênios da água. A geometria aí você lembra angular, né? Aí você desloca o par de elétrons, ó, captura esse hidrogênio, a base de Lewis doa esse par de elétrons para capturar esse hidrogênio. E em seguida você desloca esse par de elétrons para o oxigênio. E aí você vai ter o ânion acetato em ressonância ou ânion etanoato. Por que eu falei acetato? Porque esse ácido etanóico é conhecido como ácido acético, né, que está presente ali no vinagre. Então, ele formaria o ânion etanoato ou o ânion acetato. E aqui você tem a água protonada, o cátion hidrônio. Aí veja bem, como é que eu vou saber a força desses ácidos carboxílicos? Através da sua constante de ionização. Se o teu ácido carboxílico oferecer uma grande quantidade de forma ionizada, que é essa forma aqui que está você tem cátion e ânion, né? Na forma de íons. Né? Então, se essa forma ionizada for grande dentro do teu sistema, você vai ter um ácido com alta constante de ionização.
Agora vamos ver a variação da energia livre de Gibbs envolvida na reação de ionização. Então vamos ver aqui a reação que nós acabamos de ver do ácido etanóico, se ionizando em água, que nós já explicamos como, dando um ânion etanoato mais água. E agora nós vamos ver do ácido metanóico. O ácido metanóico é um ácido muito mais forte que o ácido etanóico. Então, o ácido metanóico vai se ionizar, deslocando esse equilíbrio de uma forma maior. Olha a setinha. Aqui ele está deslocando pouco o equilíbrio aqui para esse lado, o ácido etanóico, né? Enquanto que o ácido metanóico, a seta está maior, ele está deslocando mais o equilíbrio para cá na formação do ácido metanoato. O ânion metanoato mais a água protonada. Então, você tem aí duas equações de ionização. A de um ácido forte, né? E ali o ácido, que é o ácido metanóico, e o ácido etanóico, que é um pouco mais fraco. Aí a gente pergunta, quem é que vai dar uma menor energia livre de Gibbs? Você sabe, quanto menor a energia livre de Gibbs, né, mais espontânea é a reação. Quanto mais espontânea for a reação, mais forte vai ser o meu ácido, né? Mais espontânea foi essa minha reação de ionização. Então, quem é que vai me dar uma variação de energia livre de Gibbs menor? Vai ser o ácido metanóico, porque ele é mais forte. Se ele é mais forte, ele vai me dar uma constante de ionização maior do que a do ácido etanóico. Tá? Então, voltando aqui à fita. Então, você tem a ionização em água de dois ácidos, né? O ácido metanóico, ele é mais forte, então ele vai dar uma constante de ionização maior. Por quê? Porque a forma ionizada dele vai dar uma quantidade maior no sistema reacional quando comparada com a do ácido etanóico. E com relação à energia livre de Gibbs, a energia livre de Gibbs ela depende da constante de ionização. Então, o ácido metanóico vai ter uma variação de energia livre de Gibbs menor, porque ele é mais forte. Efeitos eletrônicos na acidez dos ácidos carboxílicos. Aí você tem o efeito indutivo positivo, o efeito indutivo negativo e o efeito de ressonância. Aqui eu estou mostrando o ácido mais forte, né, entre os ácidos carboxílicos, esse é o mais forte, os ácidos carboxílicos saturados. E aqui eu vou destacar o que eu chamo de fonte geradora de H+. Por que eu chamo de fonte geradora de H+? Porque é daqui que vai sair o hidrogênio ionizado. E esse hidrogênio ionizado vai sair tão mais rápido quanto for a ação aqui dos efeitos eletrônicos. Então, aqui eu vou ter ação de efeitos eletrônicos. Quando eu tenho hidrogênio aqui, eu não tenho efeito eletrônico nenhum. Então, por isso, esse ácido é forte em relação aos demais da série. Aí eu coloco uma metila, eu tiro esse hidrogênio e coloco uma metila, transformo esse ácido em ácido etanóico. Aí eu vou reparar o quê? Que ele vai ficar mais fraco. Por conta de quê? Do efeito indutivo positivo que essa metila está exercendo na fonte geradora de H+. Esse efeito indutivo positivo, ele é um efeito típico de substituintes alquila. E como é que eu vou entender esse efeito indutivo positivo? Através da ressonância. Quando você faz a ressonância, você gera uma carga positiva bem aqui nesse carbono. Então, inevitavelmente, você vai ter uma indução de elétrons aqui, ó, na direção desse centro positivo.
Essa indução de elétrons na direção do centro positivo é que eu chamo de efeito indutivo positivo. Como eu estou jogando elétrons para a fonte geradora de H+, a força do ácido vai diminuir. Por isso que o efeito indutivo positivo, ele é um efeito que ele vai diminuir a força ácida. Tá? Então, olha só, o potencial aí da constante de acidez do ácido metanóico é 3,77. Quanto menor esse valor, mais forte o ácido. Não esqueça disso. Então, aqui, olha, eu vou para 4,76. Por quê que aumentou? Porque esse ácido é um ácido mais fraco. Por que ele é mais fraco? Por causa do efeito indutivo positivo da metila, que joga elétrons para cá, por causa desse centro catiônico. Ok? Então, aqui eu tenho o efeito indutivo positivo. Então, quando eu jogo elétrons para a fonte geradora de H+, eu diminuo a força ácida. E aí eu estou vendo que o efeito indutivo positivo fez isso. Por conta desta metila, a carga positiva vai puxar esse par de elétrons para cá. Olha o efeito indutivo aqui, né? De trás aqui o ácido mais forte da série, 3,77. Quando você vai para o etanóico, você já tem o efeito indutivo positivo desta metila aqui, ó. E aí ele já vai para 4,76. E quando você coloca uma etila, né, tira o CH3 e põe o CH2, CH3, a etila, você vê que ele fica mais fraco ainda, porque o efeito indutivo positivo da etila é maior que o da metila. Conforme você vai aumentando a quantidade de carbono, esse efeito indutivo positivo vai ficando maior. E a força do ácido vai o quê? Diminuindo. Agora vamos para o efeito de ressonância. Olha esse ácido que eu botei para você. É um ácido que traz na sua estrutura a presença do carbono sp2. O carbono sp2 é aquele carbono responsável pela formação da dupla ligação, onde você tem a ligação sigma e a ligação pi, né? Então aqui você tem, ó, quando eu tenho o carbono sp2 formando a dupla ligação, esse ácido é o propenóico, e olha o potencial da constante de acidez dele, é 4,25. Quando você vai para o ácido propinóico, que você coloca agora uma tripla ligação, por que você vai ter uma tripla agora? Porque você tem a presença agora do carbono sp. E o carbono sp ele é responsável pela formação da tripla ligação. Então, você tem duas ligações π e uma sigma. Olha para quanto veio, ele ficou muito forte, 1,84. E quando você compara com o ácido propanóico, onde você tem só carbono sp3, ele é muito fraco, 4,88, quando comparado com os demais. Ele é muito fraco. Então, você vê que a hibridização do carbono, ela está diretamente relacionada com a acidez dos ácidos carboxílicos. Agora, vamos ver aqui o efeito de ressonância nesse ácido aqui, ó. 1, 2, 3, é o propenóico. Você pode deslocar ali os elétrons π da ligação no sentido A, tá? Ou seja, ele desloca para o carbono secundário, e pode deslocar esse par de elétrons para o carbono primário, que é o sentido B. Olha só, no sentido A, tu vais deixar uma carga positiva no carbono primário, né? A carga positiva, você vai estudar lá na aula de intermediários de reação, a carga positiva ela é melhor estabilizada nos carbonos com menor grau de hidrogenação, né? Então, aí você tem um carbono primário e ele tem
2 hidrogênios e o carbono secundário tem 1 hidrogênio. Onde ficaria melhor estabilizada essa carga positiva? No carbono secundário. Então, você vê que o deslocamento de elétrons no sentido do carbono secundário não traz uma estabilidade para este contribuinte de ressonância, porque a carga positiva está num carbono primário. Quando eu faço um movimento B, eu trago agora a carga positiva para um carbono secundário. Então, maior estabilidade, né? Então, esse vai ser o contribuinte de ressonância mais estável. É ele que vai contribuir para o aumento da força ácida. Tá? Ele que vai contribuir para o aumento da força ácida. Efeito indutivo negativo. Agora eu vou colocar um átomo eletronegativo na estrutura, que tem como característica puxar elétrons, né? Todo átomo eletronegativo, ele tem a tendência de puxar elétrons, e aí esse efeito indutivo negativo vai aumentar a força ácida, porque ele vai puxar elétrons da fonte geradora de H+. Então, aqui você tem o ácido etanóico. Então, você vê aí o potencial da constante de acidez dele é 4,76. Aí você vai e coloca um flúor. Tira um hidrogênio, por isso que eu deixei destacado esse hidrogênio aqui, ó. Eu vou tirar esse hidrogênio e substituir pelos halogênios. Sabe que os halogênios são eletronegativos. Quando eu coloco o flúor, que é o elemento mais eletronegativo da tabela periódica, olha o que acontece. O potencial da constante de acidez vai para 2,66. O ácido fica muito forte. Aí eu venho e coloco agora o cloro. Ele continua forte, mas a gente vê que o flúor ali exerce um efeito indutivo negativo maior, porque ele é mais eletronegativo. Por isso o ácido fica mais forte. Aí eu coloco o bromo, né? Ele fica 2,90. E quando eu coloco o iodo, que é o de menor eletronegatividade, ele já vai ficar mais fraco comparado com os demais. Ele fica 3,16. Então, você vê aí que a eletronegatividade, ela é um fator importante para o aumento da força ácida. E quanto mais perto esse elemento eletronegativo está da fonte geradora de H+, mais forte fica o ácido. Então, aqui nós vemos a importância da eletronegatividade no aumento da força ácida. Então, você vê aí que o flúor, por ser o mais eletronegativo, ele deixou o ácido mais forte, né? Agora, nós vamos ver aqui o efeito de distanciamento desse átomo eletronegativo da fonte geradora de H+. Aí você está com ácido 2-cloro-butanóico. Então, você tem aqui os carbonos alfa, beta e gama. Eu tenho 3 possibilidades para posicionar esse cloro, né? Na posição alfa, na beta e na gama. E aí eu vou analisar esse valor aqui do potencial da constante de acidez. Então, você vê que quando ele está em posição alfa, esse valor é de 2,84. Quando eu jogo para a posição beta, olha o quanto ele aumenta. Ele vai para 4,06. Então, você vê que esse efeito indutivo negativo, ele é muito forte ali no carbono alfa, bem perto da fonte geradora de H+. E quando eu boto ele na posição gama, olha para quanto ele vai, gente? Para 4,52. Então, você vê que esse efeito indutivo negativo, ele é muito, muito forte quando ele está perto da fonte geradora de H+.
ou seja, no carbono alfa. Agora nós vamos ver a ação do aumento desses elementos eletronegativos ali na fonte, perto da fonte geradora de H+, ali no carbono alfa. O que a gente vai esperar? Com certeza vai aumentar muito, né? Porque se um conectado ali no carbono alfa já baixa o valor desse potencial da constante de acidez, imagina se eu colocar, olha aqui, é 3,77, né? Aqui você tem o ácido, só para te comparar com o ácido mais forte da série dos ácidos carboxílicos, né? Que é o ácido metanóico, ele é 3,77. Aqui, quando você está com etanóico, você coloca um cloro, né, anóico acético, né? Você coloca um cloro, você vai ter o ácido cloroacético, ele é 2,86. Quando você coloca 2, ele vai para 1,29, fica muito forte. E quando você coloca 3, ele vai para 0,65. Porque você vai ter agora 3 átomos eletronegativos conectados no carbono alfa. Então, você vê que esse efeito indutivo negativo, ele aumenta a força ácida e torna esses ácidos aqui, que nós mostramos para vocês, muito mais fortes que o ácido metanóico. Aqui você tem sugestão para o estudo. No módulo 13, nós vamos estudar a acidez dos compostos benzênicos. Conto com você lá. Seu dia seja maravilhoso!